Então vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a análise do novo Código Eleitoral. A votação deve ocorrer já na quinta-feira. Vamos com o nosso repórter Yuri Ascar. Olá, Yuri, boa noite. Vem polêmica por aí. Com certeza, viu? Boa noite, Cris, Celso. O Código Eleitoral consolida em 900 artigos toda a legislação hoje em vigor. E entre as novas regras estão a legalização de candidaturas coletivas e limitações à justiça eleitoral. Um dos pontos mais polêmicos é a imposição de uma quarentena de 5 anos para que juízes, procuradores, policiais e militares possam deixar os cargos e aí se candidatar. O regime de urgência, aprovado por 322 votos contra 139, permite que o texto seja analisado diretamente no plenário, sem ser discutido nas comissões. Outra polêmica é o fundo eleitoral. Depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou os quase 6 bilhões de reais aprovados pelo Congresso para serem gastos na campanha do ano que vem, o governo entregou hoje a proposta de orçamento para 2021, prevendo pouco mais de 2 bilhões de reais. Os parlamentares querem ampliar esse valor. Cris, Celso. Obrigada pelas informações, Yuri. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, a todos, todas e todes que porventura estejam inscritos ou conhecendo esse canal e podendo participar aqui do debate, nos ajudando aqui a refletir sobre o Brasil. Vocês viram agora na reportagem da Record que na data de hoje, data que eu estou gravando esse vídeo, na quinta-feira, vai ser votado no plenário da Câmara dos Deputados a mini-reforma do Código Eleitoral. Código esse, legislação eleitoral essa, que remonta lá ao ano de 1965. A nossa legislação eleitoral ela é paradoxal, né? Porque a eleição é típico de um regime democrático, né? Eleições livres são características de regimes democráticos. E você tem, no Brasil, recepcionada pela Constituição de 1988, uma lei que nasceu dentro de uma ditadura, no período dos militares. Uma vez que em 64, os militares, em março de 64, já haviam dado um golpe militar aqui no Brasil. Então, a nossa legislação eleitoral ela remonta o tempo da ditadura. É natural que fossem necessários alguns ajustes. Só que dos ajustes mais polêmicos, que são vários, partem desde a questão do fundo eleitoral, da cláusula de barreira, da extensão ou restrição de direitos políticos. E nesse sentido, tem toda essa polêmica, né, recente acerca da quarentena. O que é isso? É uma limitação, se não a restrição, uma limitação dos direitos políticos de determinados cidadãos e cidadãs, de determinados agentes públicos, quais sejam, especialmente policiais, militares, magistrados e integrantes do Ministério Público. Não é à toa que vocês viram aí, né, que a gente ainda vai compartilhar, né, inclusive aqui vou passar para vocês aqui, como é que a Jovem Pan, né, claro, principal veículo de comunicação hoje do bolsonarismo, mas principalmente do lavajatismo, pensa essa questão. Pensa, inclusive, de forma polêmica, porque na cabeça dos lavajatistas, essa cláusula de quarentena ela tem um objetivo claro e objetivo, e totalmente conjuntural, casuístico: impedir a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. Dá só uma olhadinha nisso aí, dá só uma olhada, vê aí o que a Jovem Pan divulga acerca disso, os seus articulistas, para depois de comentar. Dá uma olhada. Relatora do novo Código Eleitoral inclui dispositivo que amplia a quarentena e pode tirar Sérgio Moro da próxima disputa eleitoral, como conta agora João Vitor Rocha. A deputada Margarete Coelho apresentou nesta quarta-feira a versão mais atualizada do texto do novo Código Eleitoral, com a proposta de uma quarentena de 5 anos para militares, policiais, juízes e promotores que quiserem disputar eleições. O texto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado até outubro para que passe a valer já em 2022.
O dispositivo inserido impediria, por exemplo, uma eventual candidatura do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, no ano que vem, já que o ex-ministro anunciou a exoneração da 13ª Vara Federal de Curitiba em novembro de 2018. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que a proposta é uma manobra contra Moro e que o texto não deve passar no Congresso. É uma manobra clara para evitar que Sérgio Moro possa ser candidato à presidência da República. É uma ilegalidade absurda, porque a lei não pode retroagir, como estão pretendendo. Não irá em frente. Duvido que isso passe no Senado. Em hipótese alguma, nós lutaremos contra, não vamos deixar isso acontecer. Mas é uma tristeza. De qualquer forma... A deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, também se manifestou citando Sérgio Moro e disse ser contra a proposta de quarentena. O cientista político Valdir Pucci lembra que a mudança na norma atinge em cheio os militares, cada vez mais presentes nas disputas, e prevê que a discussão seja levada para o Supremo Tribunal Federal. Ela será modulada pelo Supremo na medida em que o Supremo terá que colocar a situação dos atuais ocupantes de cargos públicos ou definir a situação dos atuais parlamentares ou outras posições políticas ocupadas por militares ou juízes ou membros do Ministério Público que hoje estão já ocupando cargos públicos. Então, a história não vai terminar apenas com a aprovação da lei. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, explica que já há precedentes no STF para aplicação de mudanças na lei de inelegibilidade que sejam retroativas à sua vigência. Em tese, se o projeto fala de 5 anos de inelegibilidade para o juiz ou membro do Ministério Público para poder ser candidato, seria a partir da sanção da lei para frente. E a resposta do STF foi que inelegibilidade não é pena, inelegibilidade não é sanção. Portanto, o prazo novo poderia retroagir sim e ser aplicado mesmo para os fatos acontecidos antes da vigência da nova lei. O presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, defende que aqueles que já possuem mandato também tenham que cumprir a quarentena imposta às outras categorias. É justo que aqueles que detêm mandatos eleitorais, por exemplo, deputados federais, senadores, o próprio presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, também tenham que cumprir a mesma quarentena. Porque se o critério é ter poder e ter a possibilidade de usar esse poder e assim perseguir ou abusar do poder contra adversários, não há motivo para eles não serem alcançados por esta regra. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já se posicionou de forma favorável à implementação do novo Código Eleitoral em 2022. Viram lá? Viram? Bom, então, feita aqui essa introdução, vamos aos fatos. O que efetivamente está acontecendo? E eu já vou adiantar o seguinte. Essa proposta, que com certeza, quando esse vídeo sair, já vai ter sido aprovada lá na Câmara e vai seguir para o Senado, e posteriormente para a sanção ou veto presidencial, ela, como eu já falei há pouco, a reforma eleitoral, ela toca em pontos polêmicos. O mais polêmico, que inclusive é o tema aqui hoje da nossa conversa, é sobre essa tal dessa quarentena. Ora, para quem já me conhece aqui, sabe que eu componho um movimento social. Eu faço parte do Policiais Antifascismo. Movimento esse que inclusive se contrapõe ou se propõe a ser uma alternativa àquela bancada da bala. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Aquela bancada que nas últimas décadas, aqui no Brasil, ela se consolidou representando aí um segmento de cidadãos e cidadãs que está dentro das corporações policiais, muitos deles, ou em sua maioria, se não todos, vinculados à extrema-direita política e que encontraram no bolsonarismo o seu oásis ideológico. E que hoje, são representados aí por candidatos que, ao invés do próprio nome, se valem das suas patentes ou cargos, delegado fulano, coronel ciclano, major beltrano, capitão fulana, sargento não sei das quantas, ou seja, utilizando inclusive dos seus cargos ou dos seus postos ou patentes,
se valem disso como moeda eleitoral, como ativo eleitoral, e formaram aí bancadas extensas, não só no Congresso Nacional, mas nos parlamentos brasileiros inteiros, porque você tem nas assembleias legislativas dos estados e nas câmaras municipais representantes ou pretensos representantes, ou melhor dizendo, egressos que vieram do meio policial. Em menor escala você tem sim ex-juízes, ex-promotores, mas em muito menor quantidade. Não é? Tanto é que, apesar dos lavajatistas estarem chorando, né, que o seu grande ídolo não vai ser candidato, e não ia ser mesmo, o Moro não ia se meter nessa jogada. O Moro está vivendo muito bem, obrigado, vivendo da iniciativa privada, recebendo dinheiro, inclusive em dólar, né, dos americanos. Então, não interessa para o Moro essa empreitada eleitoral, essa aventura lavajatista de um movimento político que já está morto. A grande verdade é isso, o lavajatismo morreu. E não foi só sepultado pelo STF, não. Foi sepultado pela própria imprensa, que num primeiro momento, de forma oportunista, a grande imprensa brasileira colocou lá em cima o Moro e o Dallagnol, né, num patamar, né, cívico inalienável, de heróis da nação, e nesse mesmo patamar os derrubou, no momento em que esses lavajatistas se comprometeram com o que há de pior, com o que há de mais crasso, de mais absurdo, de mais nojento e mais escroto na política, que é o bolsonarismo. Então, essa aliança do bolsonarismo com o lavajatismo acabou se despedaçando, se desmilinguindo. E por conta disso, hoje, os lavajatistas estão desmoralizados. Se são a força política ainda, duvido muito. Duvido muito e, claro, e na nossa dica da leitura eu vou falar um pouco sobre isso. Mas vamos ao assunto principal. A quarentena, então. A quem atinge a quarentena? A quarentena atinge, claro, os lavajatistas, atinge, né, os militantes extremados do bolsonarismo, que, como eu citei aqui, compõem a bancada da bala, aqueles lá que outrora eram ou não integrantes de associações policiais e que tem aquele discurso do Estado policial e da lei e da ordem, aquele discurso do Estado repressivo, mas também integrantes e representantes progressistas do meio policial, sejam eles vinculados ou não a movimentos sociais, como é o caso do Policiais Antifascistas, movimento esse que eu tenho orgulho de fazer parte. Pois bem, então, é de se perguntar até que ponto há mesmo a constitucionalidade ou a legitimidade de um projeto, no caso de lei complementar, né, já que se trata do Código Eleitoral, que restringe ou que, ferindo uma certa isonomia, diferencia os direitos políticos de demais pessoas que não são policiais, não são militares, não são magistrados e não são membros do Ministério Público. E aí, já vem uma discussão interessante da gente pensar o seguinte, será que é verdade que esses agentes públicos, militares, policiais, juízes, pelo fato de estarem investidos em funções públicas específicas, definidas na Constituição, eles teriam que ter necessariamente um status ou até mesmo direitos políticos diferenciados das demais pessoas? Dentre eles, o direito não só de votar, já que votam, mas de ser votado? Porque a gente sabe muito bem que o juiz ou militar ele não pode ter filiação partidária. Isso já está previsto há anos, há décadas. Não só na legislação eleitoral, mas na legislação própria dessas carreiras públicas. Como, por exemplo, a lei orgânica da magistratura. Ela prevê que o juiz não pode ter partido. Apesar de que, né, convenhamos, a Lava Jato funcionou como um partido. A Lava Jato funcionou, né, e reconhecidamente pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu isso, a Lava Jato, em especial o juiz Moro, o ex-juiz Moro, agiu quase como um militante partidário ao condenar de forma suspeita o ex-presidente Lula. Mas, partidarismos à parte, pensando na grande quantidade que você tem de policiais, e veja bem, olha só como se dá um certo oportunismo de se votar um regime de urgência de uma votação tão complexa, de uma alteração legislativa tão complexa quanto essa, de instituir quarentena para policiais e juízes na data de hoje, na quinta-feira, que é a data que eu estou gravando isso. Lembram do 7 de setembro? Lembram das manifestações, ou das supostas manifestações bolsonaristas que vão acontecer semana que vem, com um maciço, ou pelo menos dizem isso, um maciço apoio de policiais militares? Em diversos estados há toda uma preocupação em relação ao que vai acontecer no 7 de setembro. Para muitos,
que não é o meu caso, para muitos analistas políticos, o 7 de setembro parece uma espécie de dia D, ou ao menos para a imprensa nacional, um dia D para definir se de fato vai ter golpe ou não. Mas vocês acreditam realmente, piamente, ou vocês veem sinais, meu amigo e minha amiga, meu camarada e minha camarada, vocês veem sinais de que efetivamente, apesar de você ter um presidente abertamente golpista, apesar de você ter um ministério de ministros militares, para começar pelo Braga Neto, totalmente favoráveis a discursos pró-golpe, discursos esses que atentam contra a soberania nacional. E detalhe, viu? Importante informe hoje. O presidente Bolsonaro sancionou hoje a nova Lei de Segurança Nacional. Sim, mas um assunto importantíssimo que tem que noticiar aqui no nosso canal. E na Lei de Segurança Nacional nova, aquela que sepultou aquela lei lá do tempo da ditadura, a nova lei que vai vigorar daqui a 90 dias prevê que atentar contra a ordem democrática, ou seja, defender golpe, incitar as Forças Armadas a ir de encontro a outros poderes, também é crime. Crime contra a segurança nacional. E detalhe, não foi vetado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vetou as fake news como crime contra a segurança nacional, porque isso naturalmente interessa diretamente a ele, ao seu gabinete do ódio e aos seus filhos. Mas ele não detonou, ele não vetou a incitação ao crime e a incitação ao golpe como crime contra a segurança nacional. Então, se o próprio presidente da República, de forma paradoxal, é porque ele não tem, na verdade, né, com toda a limitação cognitiva que ele tem, ele é burro, ele não tem, né, como prever muito bem isso. Mas, olha só, ele vetou algo que é, naturalmente, algo que diariamente, diuturnamente, ele como bom demagogo e populista, ele incute nos seus apoiadores, principalmente nos seus apoiadores no meio policial. E daí que se faz a discussão. Será que efetivamente, tolhendo o direito do policial se candidatar, ao menos por 5 anos, será que se evita que determinados loucos, ou na expressão de alguns, determinados porra loucas dentro da corporação policial, saiam ali em debandado ou em ônibus, armados ou não, apaisando ou não, para defender golpe no 7 de setembro? Essa é que é a discussão que se faz. É a discussão principal que se faz. Sim, porque, na minha singela opinião, só está havendo esse regime de urgência e só está sendo votada essa quarentena agora, hoje, para se vedar a participação política enquanto candidatos de policiais, pelo menos durante 5 anos, por conta dessas manifestações antidemocráticas. E por conta também de você perceber que há todo um centro político, ou se você preferir o próprio centrão, que quer jogar água fria nisso, é da turma do deixa disso, não quer radicalismo, porque o radicalismo não lhe interessa, afeta os seus próprios lucros, e naturalmente esse centrão, esse centro político com apoio, pasmem, da esquerda, com apoio da esquerda, entendem aí que de fato policial não pode partidarizar, não pode se candidatar, pode votar, mas não pode ser eleito, ao menos durante esse período de 5 anos. Mas imagine só, pense bem, se eu, enquanto policial, eu não posso me candidatar, enquanto eu estiver no exercício da minha função, eu tenho que estar desincompatibilizado, isso significa o seguinte, ou eu me aposentei, ou então eu fui excluído, ou pedi exoneração, ou eu fui demitido da minha corporação, para depois de 5 anos eu poder efetivamente me candidatar para uma legenda. Ou seja, enquanto policial eu posso até ter uma filiação partidária, até porque a lei orgânica da minha corporação permite que eu me filie, que eu seja filiado a um partido político, porém, com a quarentena, com a votação do novo Código Eleitoral, eu não vou poder efetivamente me candidatar. Pelo menos a partir de 2025, que essa que é a proposta, que está sendo acordada entre as demais bancadas para que efetivamente essa quarentena passe. O Bolsonaro já disse que vai vetar. Não sei se o Congresso Nacional vai depois derrubar o veto. Ou não sei também se o Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar acerca da inconstitucionalidade ou não desse dispositivo. Porque entendam, mais uma vez, já que já existe uma legislação, a legislação própria e correlata a cada corporação, para policial, para magistrado, para promotor, prevendo que eles não podem exercer atividade político-partidária, já existe isso há anos nas legislações. Por que então eu tenho que piorar, agravar ainda mais a situação, limitando ainda mais os direitos políticos desses agentes públicos, proibindo-os de se candidatarem por conta de uma cláusula de quarentena? Cria-se, a meu ver,
uma espécie de desnível muito grande. Um fosso muito grande, claro, muitos aqui podem contestar democraticamente e têm esse direito, uma vez que, como eu já falei há pouco, são carreiras de Estado. Não vou nem citar aqui o que o Paulo Guedes entende por isso, porque o Paulo Guedes entende carreira de Estado para querer restringir direito de todo mundo. Mas são carreiras de Estado, Forças Armadas, atividade policial, magistratura, mas são carreiras de Estado onde você tem agentes públicos que também são agentes políticos. E não é agente político naquele conceito de politicagem, não. E nem agente político no sentido partidarizado. Mas agentes políticos porque tem ali, claro, né, um exercício de poder de Estado. Só que ao exercer esse poder de Estado, esses senhores e senhoras que estão na magistratura e que estão nas polícias, quando se candidatam, e a própria lei diz isso, eles se afastam automaticamente de suas funções. Eles deixam de ser efetivamente juízes, efetivamente policiais armados, para serem candidatos, para fazer campanha. Se afastam dos quartéis, se afastam dos tribunais, para efetivamente exercer sua militância. E no caso do militar, está lá na Constituição que diz isso. Se ele tem menos de 10 anos de corporação, ele se elege para um cargo público, efetivamente ele deixa de ser militar, ele é excluído da corporação. Ele se desliga, ele é exonerado de suas funções. E se ele tem mais de 10 anos e passa ali a exercer a função pública, quando ele sai daquela função, ele vai para inatividade, ele vai para a reserva. Ou seja, ele deixa também de efetivamente ser militar, porque ele não pode mais, enquanto PM, por exemplo, ir para as ruas porque ele é inativo. Então, se a Constituição há mais de 30 anos já previa isso, por que agora, de forma casuística, né, oportunista, totalmente ali conjuntural, eu vou agora alterar a legislação eleitoral para toler ou para limitar os direitos desses representantes? É por conta disso, inclusive, né, que o movimento policiais antifascismo e todos os movimentos progressistas e policiais têm suas reservas em relação a essa questão da quarentena. Né? E você tem, né, parlamentares, inclusive progressistas, parlamentares de partido de esquerda, policiais de origem, que exercem mandato parlamentar, que também ali, né, não estão vendo com bons olhos essa questão da quarentena. Mas, enfim, essa discussão sobre a quarentena de policiais, meus amigos, é apenas uma discussão que ela revela um pano de fundo maior, que é justamente até que ponto policial, essa que é a questão, até que ponto policial e juiz, né, uma vez que a gente viu nos últimos anos, a gente viu toda essa questão do ativismo judicial, da judicialização da política e também de partidarização da polícia. É justamente essa discussão de fundo que tem que ser levada ao debate. Tá? Por conta exatamente da judicialização da política e da partidarização da polícia, é que se discute se se deve tolher direitos políticos de magistrados, de policiais, de efetivamente exercerem as suas funções políticas e de poder se candidatar. Porque, no final das contas, é uma discussão ideológica, meu amigo, minha amiga, minha camarada, meu camarada, minha camarada. Porque independente da lei, ou do Congresso Nacional, ou da Câmara, vir a vetar, ou a coibir, ou melhor, a limitar os direitos políticos desses agentes públicos, eles vão continuar, enquanto agentes públicos, debatendo politicamente. Eles vão continuar, talvez de forma legítima ou não, conspirando, porque política também se faz por conspiração, conspirando lá dentro dos quartéis, ou lá dentro dos tribunais, formando seus grupos de pressão, agindo politicamente. Poxa, porque se a gente for remontar a discussão política lá para o tempo de Aristóteles, tudo é política. O homem é um animal político, zoon politikon. Não dá para você dizer, então, né, que militar, que juiz ou que policial não atua politicamente, não é sujeito político. Isso não existe, nem no tempo da polis isso não existia. Na verdade, a cidadania na época da polis grega, ela só era vetada, claro, uma sociedade patriarcal escravista, para mulheres e para escravos. Mas para militares, para guerreiros, isso não acontecia. Ora, pega um livro de história, Pompeu, em Roma, era general, era um militar, era general romano. E se tornou governante, se tornou cônsul em Roma. Tá certo? Então, não dá para a gente simplesmente podar os militares pela via legislativa da total atividade política. É dar um tiro no pé, na minha opinião. Só que para poder falar sobre isso, eu vou, né, intensificar essa discussão bem rapidamente, para o vídeo não ficar muito extenso, na nossa dica de
leitura que vai entrar agora após a vinheta. Dá só uma olhada. A nossa dica de leitura de hoje vai, mais uma vez, para um grande pensador, um dos grandes pensadores brasileiros do século XX. Eu estou me referindo aqui ao grande, ao inesquecível Nelson Werneck Sodré. O Nelson Werneck Sodré, ele tem diversas obras que foram conhecidas, é um historiador de linha marxista, escreveu várias obras no Brasil, um dos grandes nomes do pensamento brasileiro, que tem que ser lido, assim como Raimundo Faoro, assim como Sérgio Buarque de Holanda, assim como Darcy Ribeiro, assim como tantos e outros maravilhosos pensadores e pensadoras que a Terra Brasilis concebeu. O Nelson Werneck, ele tem uma trajetória interessante, porque, veja bem, antes de eu citar aqui o livro dele como referência, eu tenho que citar a biografia, até porque a gente está falando de militar aqui, participação de militar na política. Já está virando até um tema recorrente aqui no nosso canal. O Nelson Werneck foi militar. E ele foi militar numa época muito singular da história brasileira, de politização dos quartéis, eu falei aqui de partidarização da polícia, que foi na época do tenentismo. Movimento esse que gerou figuras ali, né, como Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora e tantos outros personagens. O tenentismo, ele deixou todo um legado na história política brasileira, na politização dos integrantes das Forças Armadas. Politização essa que já existia desde lá do tempo de Caxias, desde o tempo do golpe, sim, golpe dado por Deodoro da Fonseca, botando o imperador Dom Pedro II para correr, e posteriormente Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca, só que em linhas diferentes, porque o tenentismo revelava a politização do baixo oficialato, dos jovens oficiais das Forças Armadas. Qualquer semelhança hoje com praças ou jovens oficiais da Polícia Militar, que adeptos ou não do bolsonarismo, adeptos ou não da extrema-direita, atuam hoje, não é mera coincidência. Existe ali uma raiz histórica tenentista para tudo isso. A própria Lava Jato, para alguns historiadores e jornalistas, ela tem raízes tenentistas. Tanto é que alguns autores ou jornalistas chamam os lavajatistas, ou chamam a Lava Jato de uma espécie de tenentismo de toga. Mas vamos lá. Então, o Nelson Werneck Sodré foi, né, militar, depois tornou-se jornalista, escritor, historiador, foi perseguido pela ditadura militar, teve seus direitos políticos cassados com o golpe de 64 e passou seus últimos anos de vida fazendo o que ele sabia melhor, escrevendo. E escreveu grandes obras. Dentre elas, uma obra aqui, um opúsculo, uma palavra bonitinha, né? Uma pequena obra que saiu em 1962, a sua publicação original, que vocês podem ver aí na telinha, que fala sobre o povo brasileiro, no final das contas. Quem é o povo brasileiro? Essa indagação foi feita nessa pequena obra do Nelson Werneck Sodré, uma obra interessantíssima que ele utiliza categorias do materialismo histórico e também um pouco também da ciência política, claro, e da antropologia para buscar entender a formação das classes, mas principalmente com um olhar, claro, crítico marxista, da formação das classes sociais. Para o Nelson Werneck Sodré, o povo brasileiro se estrutura desde o tempo da colônia, ou principalmente na época do Império, até chegar à República, em 3 classes. Uma classe dominante, eminentemente agrária, elitista, uma classe intermediária, subalterna a essa classe dominante, que você pode chamar aqui de classe média, ou classe burocrática, e finalmente os dominados, uma classe dominada que para o Nelson Werneck tem o potencial progressista. Nesse sentido, essas classes elas mudam com o passar do tempo. O que ele quer dizer com isso historicamente? Ora, ele diz que na época do Brasil Império, com o surgimento da Revolução Industrial e com a burguesia se tornando uma classe emergente, é natural que, na época da aristocracia, a classe emergente e progressista seria a burguesia mercantil. Só que o Nelson Werneck vai dizer que, com a partir de Dom Pedro II e a proclamação da República e a formação ali da oligarquia cafeeira do Brasil,
Porque o Brasil foi, durante muito tempo, uma imensa roça, até se industrializar efetivamente só no século XX, depois de muitas nações, viu? Por sinal, depois da Argentina. Então, o Brasil, né, só se industrializou no século XX e rapidamente essa burguesia nacional se transformou numa classe dominante, comprometida com o interesse agrário, com o interesse elitista e com interesses, inclusive, autoritários e militaristas. Porque o militarismo acompanha a história nacional desde a época da monarquia, teve o seu apogeu não com a Guerra do Paraguai, mas com o massacre de Canudos. Esse foi o grande test drive do efetivo militar brasileiro. Detalhe, efetivo militar que não era utilizado tanto para repudiar inimigo externo. Efetivo militar utilizado para reprimir o povo, esse mesmo povo brasileiro que o Nelson Werneck está se referindo em sua obra. Sim, militar, na história política brasileira, segundo Nelson Werneck, efetivamente a classe militar, a categoria militar, ela é colocada para reprimir o próprio povo, ou seja, está a serviço da classe dominante. Essa que é a grande discussão do Nelson Werneck. Bom, então, pegando essas categorias da obra do Werneck, a gente pode então entender como hoje, no Brasil de hoje, né, Werneck morreu ainda no final da década de 90, né, mas tentando imaginar, num exercício de especulação, como é que o Nelson Werneck veria a situação nacional hoje, dentro do bolsonarismo, dentro do autoritarismo, dentro do populismo de direita e dentro do chamamento populista de policiais militares a uma manifestação de caráter golpista no 7 de setembro, a gente tende a imaginar como é que está se dando a definição hoje do povo e como o populismo autoritário utiliza essas categorias para deturpar efetivamente o que a gente entenda categoricamente ou cientificamente com o povo. Em primeiro lugar, povo é um conceito político. Tá? Antes mesmo de ser um conceito jurídico previsto lá no direito constitucional, até porque a Constituição fala também de povo, e povo é um conceito fundamental até para você poder legitimar o processo eleitoral, o projeto o projeto eleitoral que é estruturado em leis, por conta disso é que você tem o Código Eleitoral. Povo é um conceito político. E por que um conceito político? Porque o povo, né? Veja bem, esse conceito vem do iluminismo, vem lá do contratualismo de Hobbes, de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau. Esse povo é o povo empoderado, é o povo soberano, é o povo, né, que efetivamente decide. E decide de várias formas. Decide, inclusive, através de um sistema eleitoral. Sai a figura do súdito, que era típico do período medieval, né? Porque na Idade Média não se falava em povo. Na Idade Média se falava no monarca, se falava em rei e em seus súditos. O rei é que representava o Estado, a unidade nacional, o Estado absolutista, Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Com, né, a era moderna e o iluminismo, e com as revoluções, especialmente a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, você tem uma reconfiguração e o surgimento no século XIX dos Estados burgueses, nacionais, constitucionais e, em sua maioria, republicanos. E são nesses Estados republicanos que a palavra povo passa a ganhar uma nova conotação, de povo soberano, de povo sujeito político. E é dentro desse povo que a gente tem que pensar, mais uma vez pegando a obra do Nelson Werneck Sodré, pensar como é que as classes se organizam dentro desse povo. E dentro dessas classes, pensar categorias. Isso, categorias de agente de Estado. Leia-se, juízes, promotores, policiais e militares. E pensar que nessa configuração de classes, dentro desse grande conceito político chamado povo, como é que essas classes se movimentam. Entender isso é fundamental, utilizando a obra de Nelson Werneck, que para mim já serve de mote para escrever um bom artigo sobre isso, um artigo científico sobre isso, é justamente você pensar o seguinte: como é que, dentro dessa estrutura de classes, em que uma classe dominante está por detrás disso, definindo o projeto político, e leia-se, a classe dominante hoje, ela continua sendo agrária exportadora, ela é representada pelo agronegócio, ela é representada por um setor militar ou militarista interessado em, através da força, manter as demais classes subjugadas, e também por um setor que aliena a população. E aliena a população através do discurso espiritual. Do discurso, né, como é que eu poderia dizer, de certa forma, de ópio para o povo, de ópio para as massas, como dizia Marx, que é o discurso religioso. Não é à toa, então, que você tem as chamadas bancadas BBB, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, representada por setores
reacionários e fundamentalistas das igrejas, setores reacionários e autoritários das corporações policiais e principalmente setores do agronegócio, setores das madeireiras, setores lá representados pelo senhor ex-ministro Ricardo Salles, lembram deles? Esses setores é que dão as cartas dentro da perspectiva da soberania nacional. É quem manipula um povo. É que um bolsonarismo presta tributo. Ou aqui um bolsonarismo serve no final das contas. Porque o bolsonarismo, ele não lidera, ele é liderado. O bolsonarismo não tem servidores, ele é servido, ele serve na verdade. O bolsonarismo é serviçal dos interesses mesquinhos e mais sacanas das classes dominantes que sempre deram as cartas na organização do povo aqui no Brasil. Claro, segundo a leitura do Nelson Werneck Sodré. Tá certo? Então é dentro dessa concepção que a gente tem que pensar como é que as polícias vão se organizar, mas pensar também de outra forma. Como a polícia, não só aquela polícia que está a serviço enquanto categoria de agentes públicos, a serviço da classe dominante, mas pensar também policiais conscientes, aí que vem um contraponto em relação a isso, inclusive um contraponto também marxista, até que ponto policiais conscientes, com consciência de classe, com consciência de que são, no final das contas, manipulados, no final das contas, instrumentos, no final das contas, simplesmente massa de manobra a serviço dos interesses do capital, pensar até que ponto esses policiais que têm o despertar da consciência enquanto trabalhadores, esses policiais também podem ter uma participação política, mas não a serviço das classes dominantes, não a serviço de interesses reacionários. Sim, porque o povo, né, ele se compõe dessa dualidade de interesses progressistas daqueles que são explorados e de interesses reacionários daqueles, né, que manipulam as engrenagens de poder, segundo o que diz o Nelson Werneck Sodré. Então, nesse sentido, é pensar até que ponto o policial, e eu falo especificamente para a categoria que eu faço parte, até que ponto o policial ele tem esse despertar de consciência enquanto ele é um trabalhador, enquanto ele também é um explorado, e não um explorador, e até que ponto ele pode contribuir para a luta progressista e não se transformar num agente da reação autoritária. Sim, porque aqueles que vão para a rua no 7 de setembro defender o Bolsonaro, aqueles policiais que vão para o 7 de setembro defender a ditadura, aqueles policiais que vão no 7 de setembro vender, né, esse discurso populista velho, né, de derrubada do Congresso, de destruição da STF, eles estão sim historicamente a serviço dos interesses reacionários da classe dominante. Os interesses reacionários de quem sempre ditou as cartas no Brasil. Mas você tem outro segmento que não é alienado, que não é despolitizado, que não é autoritário. É um segmento democrático, progressista, por que não dizer revolucionário, que está, sim, né, em prol dos interesses populares, dos interesses das classes mais exploradas, como, por exemplo, os policiais antifascismo. Então, nesse sentido, meu amigo e minha amiga, né, fazendo toda essa exposição didática aqui, histórica e científica, que eu espero ter conseguido de bom grado falar aqui para vocês, é que eu encerro o programa de hoje, desejando a todos uma excelente semana, agradecendo aos inscritos do canal e àqueles que participaram de nossas lives. A nossa primeira live que teve na semana passada com meu querido amigo, o cartunista Latuf. Teremos novas lives com novos convidados. E enquanto isso, eu agradeço àqueles que estão conhecendo o canal agora, estão conhecendo o que a gente vem debater agora e que possam efetivamente se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares o que a gente vem discutindo aqui e aumentar sempre crescentemente as inscrições no canal. Por quê? Porque é importante a gente difundir a mídia progressista e ativista nesse país. Tá certo? Muito obrigado, uma excelente semana e vamos à luta apesar da pandemia, apesar do bolsonarismo. Tchau.